A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. O deputado presidente da Câmara Federal paraibano, Hugo Mota, está numa situação que não se pode dizer que é boa, é considerada ruim, não é considerada fácil. Depois da mobilização de bolsonaristas na última quarta-feira, Hugo se vê às voltas com reações que podem desencadear muito descontentamento e muito desconforto na condução dos trabalhos da casa. E, pelo que se anuncia, a temperatura lá em Brasília, especialmente no Congresso Nacional, não deve baixar. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. E nesse clima de desconforto, nesse clima de confronto, de atrito entre Brasil e Estados Unidos, nós convidamos para a entrevista dessa semana o advogado e professor de Direito Internacional da UEPB, doutor Cláudio Lucena, o conhecido Cláudio Quila. As medidas adotadas pelo governo americano com tarifas e sanções contra o Brasil e a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes na conversa da semana. Mestre Cláudio, que bom recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Um abraço a quem está nos assistindo. Tudo em paz? Tudo em paz. Cláudio Quila. Aí o pessoal diz, Quila, mas não é Cláudio Lucena. De onde vem esse Quila? O meu Quila é um apelido ainda de professor de inglês, no século passado. Mas ficou ali na época tão utilizado na cidade que entrou para a advocacia e hoje na vida inteira. Em Campinas é difícil se você disser Cláudio Lucena que alguém associa a mim. É verdade. Aqui a gente tem o vereador Anderson Pila. Todo mundo só conhece como Pila, né? Na realidade é um apelido que pegou. Cacá em Brasília. Já pensei em fazer, inclusive, a retificação do nome para incorporar, mas ainda estou atendendo pelos dois. Há tempo para isso. Cláudio, Donald Trump quer mesmo ser o homem mais importante do mundo, mais poderoso, ou é? Acho que a função de presidente dos Estados Unidos coloca as pessoas nessa condição naturalmente há muitos anos, né? Mas essa convivência com o poder ao longo da história pelos presidentes americanos tem sido exercida com alguma parcimônia, com algum limite, inclusive ético, né? Os deles são mais frouxos. Eu estou um pouquinho antes de você, mas a gente cresceu ouvindo falar que o presidente americano sempre era o homem mais poderoso do mundo, né? Sim, disse que é o líder do mundo livre, né? A expressão desde que se a Segunda usa. Guerra Mundial, né, que se aplica isso. Líder do mundo livre. É uma posição realmente muito importante. Ele tem, assim, alguns poderes que outros chefes de Estado acabam não tendo. A dimensão da economia acaba falando sobre isso também. Poder militar, né? A geopolítica, o poder militar. Mas o fato é que esse poder vem sendo exercido com algum limite ético muito claro pelos outros mandatários e parece que essa gestão e o perfil dele não aponta para essa continuidade, não. Agora, durante 201 anos, a relação do Brasil com os americanos sempre foi boa. Ora presidente democrata, ora republicano, mas a relação era boa. E por que agora não é mais? Paulo, eu acho que há aí, nesse cenário que a gente está vivendo nesse momento, uma confluência de tantos temas tão complexos. E eu vou dizer primeiro a conclusão, para depois justificar, tá certo? Eu não acredito que relação Brasil e Estados Unidos vá se abalar do ponto de vista de relações diplomáticas, assim, de rompimento, não vai acontecer. O que acontece é que nós estamos diante de várias questões que precisam ser levadas em conjunto. Estamos diante de uma relação de política interna nos Estados Unidos e relação eleitoral de Trump com seu público. Sim. Isso junta com as relações internas, políticas internas, domésticas, também no Brasil. Isso junta com o desafio que o bloco dos BRICS fazem ao dólar como moeda internacional. Que, aliás, Rússia, China e Índia disseram isso é coisa de Lula, não é da gente, não. Tem isso, mas veja só, o Itamaraty, a última sessão dos BRICS, o Itamaraty tinha uma recomendação expressa de que esse assunto não fosse tocado na cúpula dos BRICS. Então, mas assim, Lula falou, né? Então, assim, quando existe uma recomendação expressa de não fazer, é porque o assunto, onde tem fumaça, né? Verdade, tem fogo. Além disso, nós temos Trump se identificando muito, pessoalmente,
com processos judiciais que ele e os seguidores dele entendem como injustos. Aconteceu Porque isso. ele viveu algo Aconteceu parecido isso, lá, né? Viveu algo parecido. Aconteceu Se isso Trump nos não Estados tivesse Unidos. direito, eu acho até que ele estaria preso a essa altura. Eu não sei, os Estados Unidos não chegaram ainda a prender um ex-presidente, um ex-chefe de Estado. Mas né? estava condenado, né? Que é uma coisa que tem acontecido recentemente em muitas democracias. Ex-presidente sul-coreano, Isso, foi tá na preso, cadeia. ex-presidente francês. Aqui na América do Sul temos casos, né? Vários, né? Digo assim, as democracias, digamos mais, gente do G20, né? Ex-presidente da África do Sul sofre isso. Então, assim, parece que há uma tendência de vingança política nessas grandes democracias que até agora não se repetiu nos Estados Unidos. Houve a condenação, né? Mas não houve a prisão. E isso tudo, para concluir essa linha de raciocínio, todo esse caldeirão na mão de um sujeito cujos principais negócios na vida foram cassino, jogo de azar e entretenimento televisivo. Então é um sujeito que sabe apostar e sabe falar com a câmera. Né? Agora, é muito difícil negociar com esse homem. Verdade. A relação não está rompida, ele quer o controle do momento. Ele quer o controle do momento. Só Aquela isso. posição de Lula na campanha eleitoral americana de externar apoio à Kamala Harris e dizer até que Trump era um nazista, será que isso tem alguma repercussão agora? Ele lembra disso? Será que Trump lembra? Tudo entra na conta, mas ele não tem memória de longo prazo assim, não. Ele age pelo momento. Ele é um sujeito de câmera, né? O reality show dele, ele demitia as pessoas ao vivo, ou então contratava... É marqueteiro na acepção da palavra. Ele sabe falar com a câmera. Então, ele olha muito o que é que acontece como repercussão para ele e para o grupo dele agora. O que aconteceu para trás pode ficar e pode até ficar um rancorzinho, né, na pessoa de perfil dele. Mas ele aproveita o momento. Então, ele recua ou avança de acordo com o que vai acontecer nos noticiários do perfil dele amanhã. E essas indiretas de Lula, o nosso presidente, aqui e ali, vou mandar você chupar jabuticaba, vou mandar uma macaíba para você, um certo desdém. Isso faz com que, usando uma linguagem bem popular, Trump pegue A também ou não? Olha, em direito internacional, um conflito entre dois perfis desse é a coisa mais rara do mundo. Isso não existe, né? Com esse patamar de importância global. A linguagem é sempre diplomática, né? Os termos sempre são muito pensados e escolhidos. Palavras medidas. E a forma de você dizer, às vezes a forma de você não dizer as coisas é até mais importante sobre a forma de dizer. Verdade. Esses dois perfis assim, saem completamente da linha daquilo que a gente tem por normal em relações internacionais e aí a gente perde o controle de previsibilidade. Sem né? dúvida. Eu acho que sempre toca, né? O que um diz sempre toca no outro. Você implementar, como as tarifas foram implementadas ao longo dessa semana, e logo em seguida você ter uma provocação para que os BRICS discutam o assunto em conjunto, naturalmente uma posição de confronto. Uma posição de confronto. Então, assim, a gente tem pouca previsão em relação ao que acontece em médio prazo, em curto prazo. Em médio prazo, essas relações se restabelecem. Há laços políticos, há laços econômicos, né? E há laços continentais que unem Brasil e Estados Unidos há muito tempo e essa relação precisa ser contornada. O difícil hoje é imaginar como e quando isso vai acontecer. Quem vai abrir esse canal. Exatamente. Né? Será que os americanos temem uma aproximação maior entre Brasil e China e um domínio chinês aqui pela América do Sul? Eu acho que hoje, do ponto de vista de tarifário, por exemplo, os Estados Unidos está, inclusive, mais próximo da China do que o Brasil. Né? A China negociou, né? Isso, eles estão, nesse momento, mais próximos. As relações da administração Trump, elas são muito voltadas ao que acontece imediatamente, à aceitação popular, à opinião pública, né? Ao impacto midiático, né, das ações dele. O plano de longo prazo, eu não imagino que Trump tenha, até porque não há previsão de um terceiro mandato, né, nos Estados Unidos. Isso aconteceu uma vez na história durante a guerra e imediatamente depois, quando a situação se acalmou, que foi a quarta eleição do Roosevelt, né? Durante a guerra, que durante o quarto mandato, inclusive, chegou a falecer, o Congresso americano imediatamente... Essa regra não era, curiosamente, ela não era escrita na Constituição. Era costumeira, digamos. George Washington foi convidado a uma segunda... O primeiro presidente foi convidado a uma reeleição, não estava previsto, ele se apresentou, achou legítimo. Da terceira vez, houve uma discussão, mas ele mesmo, né? Pela consciência política, disse, não, 2 mandatos é o suficiente. E a partir daí, até a guerra, na década de 40, essa regra ética de política americana se manteve. Quando foi necessário, porque na guerra foi necessário, ninguém deixa um país numa transição durante um período de guerra grave como o mundo vivia. Roosevelt chegou a se eleger a 4ª vez e aí morreu no mandato. Para não deixar o fio solto, né? Assim que passaram os funerais, começou-se uma discussão para limitar constitucionalmente o 2º mandato, e isso vem até hoje, ainda que seja um mandato alternado como ele. Né? Como ele não tem a perspectiva de um terceiro mandato,
Eu acho que o planejamento dele é mais para as ações que dêem impacto agora. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer logo agora. A China, por exemplo, tem uma posição diferente, né? Hoje a China, na verdade, nós estamos vivendo talvez uma volta da era dos homens fortes. Você viveu uma era de homens fortes, né? De grandes líderes de Estado que centralizavam todo o poder, as democracias existiam, mas ali o chefe de Estado era o chefe mesmo. E parece que o povo gostava disso, né? O sujeito que mandasse. Ou pelo menos era a impressão que a gente tinha, né? A gente tinha essa impressão que os países, inclusive, viviam alguma estabilidade maior com alguns líderes que passaram para a história depois como líderes que não foram muito democráticos. Mas nós estamos vivendo essa era recrudescendo. O Vladimir Putin suspendeu as restrições que impediam de se candidatar. Temos a Turquia com... Né? Sim, a Turquia com o Erdogan também. E a China, o Xi Jinping também levantou as restrições. Então, esses homens conseguem hoje, politicamente, se manter na chefia dos Estados há muito tempo. Donald Trump não tem essa perspectiva. Então, hoje eu acho que ele mesmo... A atuação do governo é muito em relação ao impacto e ao legado que ele vai deixar, mas ele olha muito para o noticiário de amanhã. Para a gente fechar esse primeiro bloco, será que o que Lula fala é pensado também, medido, calculado, ou ele não segue as regras diplomáticas e diz o que dá na telha? Esse não é o histórico do presidente Lula, né? Esse não é o histórico do presidente Lula. Me permite, ele tem hora que diz assim, eu vou ligar para Lula, vou convidar ele para a COP30. Essa semana ele falou isso. Aí no outro dia ele disse, eu não ligo não, porque ele não quer falar comigo. Então, uma coisa um dia, outra coisa outro dia. Como eu disse, são dois perfis e dois estilos muito parecidos, né? Era muito raro. Eu não me lembro de ter visto, até a minha adolescência, um presidente da República falar de improviso em nenhuma solenidade importante. Era muito raro. Muito raro. E hoje nós vivemos uma era em que redes sociais, naturalidade, isso normalmente incita, primeiro, trouxe à tona perfis de mais improviso, né? Perfis de mais informalidade. Parece que isso sintoniza a mente do cidadão médio, e isso é importante também para o político, né? Parece que esses políticos sintonizam na frequência do cidadão médio. Tem cada discurso para cada situação. E ele não quer perder aquela naturalidade, porque aquilo é um trunfo político. Esse é o perfil de Lula e esse também é o perfil de Trump. Ele tem a sintonia direto com o público dele, e aí isso impede que ele controle o discurso em todas as vezes. Então, acho que E isso tem pontos favoráveis e contras, né? Você consegue essa sintonia, então você consegue, como chefe de Estado, uma comunicação que outro chefe de Estado mais duro, né? Mais formal, não conseguiria. E, às vezes, você também perde a noção do que é crítico em falar em determinado momento. Só fechando mesmo o bloco, a diplomacia brasileira está num nível inferior ao que já teve, porque eu lembro de uma época em que a diplomacia brasileira não resolvia só as questões nossas, não. Ajudava a resolver conflitos de outros países, intermediava. E parece que agora o negócio está meio devagar. Eu acho que há uma transformação em todos os aspectos da sociedade, tá certo? Dizer que a diplomacia brasileira perdeu essa capacidade de ser relevante do ponto de vista internacional talvez seja um exagero. Eu tive há pouco tempo cobrindo para um órgão internacional acadêmico a Convenção de Genebra sobre armas especiais, aquela convenção de armas biológicas e químicas que agora envolvem os robôs assassinos, esses drones que são instrumentos de guerra. E diante dos meus olhos, tá certo? Eu vi a delegação brasileira comandar, junto com França e Alemanha, uma espécie de moratória, uma sugestão para que essas armas não fossem utilizadas nos períodos de guerra, em contraposição, veja só, em contraposição a uma aliança muito incomum de países favoráveis a esses drones. China, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Então, e esse contraponto foi feito pelo Brasil. O Brasil tem uma diplomacia ainda de altíssima qualidade. Nós temos excelentes diplomatas. Eu me refiro à orientação, porque a diplomacia normalmente segue aquilo que vem emanado do presidente, né? Com todo respeito, mas parece que o chanceler do Bolsonaro não era lá essa coisa toda, e agora me parece que Lula ouve muito mais Celso Garcia do que Mauro Vieira. É uma coisa que... né? A diplomacia tem assim, andado por outros canais, né? que não são aqueles que conduziram historicamente. Não mais, é verdade. A gente conclui assim o primeiro bloco dessa entrevista com o doutor Cláudio Lucena, o Cláudio Quila. No segundo bloco, a Ilei Magnitsky, nós vamos falar sobre a sanção aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, a suspensão dos vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal, consequências da lei e se tem mais gente que pode ser alcançado. Voltamos já já. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br.
Voltamos com o ponto a ponto. A nossa entrevista da semana é com o advogado Cláudio Lucena, conhecido como Cláudio Quila, made in Campina. Made in Campina. Made in Campina. De que área de Campina? Eu sou da Liberdade, sou da Rua Rio de Janeiro. Agora Olha. você vai me permitir uma correção aqui histórica. Sempre se atribui a mim, eu gosto muito de Campina Grande, e sempre se atribui a mim uma frase em que eu digo muito por aí, principalmente fora, que eu digo que Campina Grande é a capital do mundo, centro de radiação cósmica do universo. Sabe quem dizia isso? Essa frase é de Humberto de Campos. De Humberto, mas ele já copiou de Amaury Capiba. Pronto, muito eu não sei bem. se você conheceu a Amaury Capiba, Sim, conheci. que era do Lindão, advogado também. sim, Morreu, sim, aliás, sim. quando vinha de um júri em Alagoa Grande. Meu amigo demais, trabalhei com eles e tal. Eram os dois que advogavam essa tese, né? Pois é, essa- Campina é a capital do mundo e o centro de radiação cósmica do universo. É verdade. Saudoso Gilberto Humberto. Gil uma vez copiou isso quando visitou Campinas. Disse, Campina é enxerida. Campina é meio Nova York, né? Gilberto Gil disse isso aqui uma vez. Cláudio, vamos à lei Magnitsky. Vamos a ela. Essa lei vem de que ano? 2000 e... Ela com alcance global é de 2016. Foi no governo Obama. Ela é do governo Obama, mas no governo Obama ela foi utilizada especificamente para punir as pessoas responsáveis pela morte do Sergei Magnitsky, Sim. que é um cidadão russo que foi responsável pela denúncia de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro de autoridades russas, né? Morreu na prisão. Ele foi preso, ele morreu na prisão, e para punir as pessoas que violaram, né, os direitos do Sergei Magnitsky, os Estados Unidos estenderam a atuação, né, da lei do seu território para o ambiente. Para ser uma lei global. Para ser um ambiente global. Isso para ele especificamente. 4 anos depois, em 2016, ela começa a ser aplicada para outros terroristas, Violadores dos direitos humanos e pessoas. No final das contas, é uma lei que também serve muito aos Estados Unidos, porque ela enforça, né, dá força a interesses de política Sim. e até interesses de Estado norte-americano Sim. para fora do território. Vamos tentar explicar rapidamente aos nossos telespectadores. O mundo aceitou essa lei e o Brasil agora deve aceitar, não deve aceitar? Por que é que tem gente dizendo isso fere a soberania nacional e tal? Essa discussão ela não foi feita nas primeiras aplicações da lei Magnitsky, Paulo, porque ela normalmente é aplicada a pessoas que claramente estão envolvidas com atividades terroristas, com lavagem de dinheiro, com tráfico internacional de pessoas. Então, a sanção, porque a lei não é não é para ter efeitos internacionais, né? Sim. A lei é feita para ter. Os Estados Unidos não vão proporiam ter. isso, né? Exato. A ideia é que os Estados Unidos são aquela terra do sonho americano, não é para lá que as pessoas vão procurando, né, uma vida, Fazem investimentos. fazer seus investimentos. Então, assim, a ideia é, se você procurou os Estados Unidos para fazer seu investimento e está envolvido com a violação grave de direito internacional, aqui nos Estados Unidos você não vai desfrutar livremente. Ele né, não vai dessa sair de sua lá vida. para prender alguém aqui, nem em canto nenhum no mundo. Não vai. Agora, ele Isso. sanciona de modo que aquilo ali afete o sujeito lá fora onde ele estiver. Exatamente. É mais ou menos assim. Exatamente. Né? Eu fazia parte, sou ainda parte, né, mas fazia parte mais intensamente do órgão internacional que regula a atribuição dos nomes de domínio, aqueles endereços de internet, na URL, www, ele é controlado por um órgão internacional sediado fisicamente na Califórnia, nos Estados Unidos, mas que tem atuação... Vale do Silício, por ali. Isso, ali, exatamente. ali. E esse órgão distribui nomes de domínio e regula e coordena para o mundo inteiro, né? E eu estava em uma reunião em 2018, 2019, nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, em que via sanções da lei Magnitsky, né, escritório OFAC, escritório de controle de ativos estrangeiros dos Estados Unidos, 92 domínios de internet foram apreendidos de volta pelos Estados Unidos. Esses domínios estavam sendo utilizados pela Guarda Revolucionária Iraniana, Olha aí. que estava apontada, né, como sendo espalhando desinformação e assim, incentivando atos terroristas. E aí eles podem mexer com o Hezbollah, com Hamas, a turma de Osama Bin Laden, essa turma toda o que tem acontecido, né? Inclusive com alguns chefes de Estado também e chefes de judiciário. Não é a primeira vez, não. Alguns membros de judiciário Primeira vez no Brasil, e né? Ministério Público. Exatamente. Daí porque a dificuldade, Cláudio, eu percebo, de alguns juristas até, né, por ser a primeira vez que a lei é aplicada, né, para sancionar um brasileiro, o pessoal ficou meio que assim perdido, precisando estudar um pouco a lei para poder, né, se posicionar a respeito. Né? A gente entende isso. E até algumas autoridades brasileiras também. Exatamente. Talvez a primeira vez que isso acontece em um país, em uma jurisdição relevante, digamos assim, sem desrespeitar, né, claro, as outras, mas assim, numa jurisdição muito relevante, com um magistrado que está atuando dentro de um processo, muitas vezes, inclusive, consolidado, as decisões consolidadas e referendadas
pelos plenários, né? Sim. Então, assim, é uma aplicação incomum até agora da Lei Magnitsky. Digamos que, ninguém está dizendo aqui que isso vai acontecer, mas digamos que as sanções no âmbito bancário, por exemplo, cartões, contas, aplicações, aquilo tudo, o governo brasileiro dissesse assim ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, por exemplo, não vamos aceitar essa decisão, eu quero que as contas de Alexandre de Moraes sejam mantidas, permaneçam. O que é que o americano poderia fazer? Veja só, eu acho que esse aqui é o debate ideal, porque esse é o ponto, talvez o ponto mais alto que a sanção pode atingir. Nada além disso, né? Sim. Porque nesse momento me parece assim, que nós estamos precisando discutir essas questões e há campos assim que ou pelo fanatismo, Sim. ou pelo cansaço, já com o tema, queria uma solução rápida, né? É verdade. Essa solução rápida não existe. Há um campo entendendo, né, assim, desejando muito que essa lei gere um resultado mais concreto, que afaste o magistrado do caso. E outros dizendo que isso não afeta em nada. Né? E outros dizendo que não afeta em nada. No final das contas, nem uma coisa, nem outra. Dizer que uma decisão dessa não afeta em absolutamente nada é muito inocente, né? Porque, assim, a lei é desenhada para realmente atingir ativos financeiros e realmente impedir a transação bancária, financeira, bens internacionais, se houvesse, já estariam bloqueados, né? Mas, assim, as transações financeiras, elas realmente são impactadas desde que os Estados Unidos mostrem essa disposição em ir até o fim na execução da lei. O que até agora não aconteceu, né? A sanção é incluir o nome do ministro Alexandre de Moraes na lista de pessoas sancionadas da OFAC, que é esse escritório de controle dos ativos financeiros dos Estados Unidos. Mas digamos que o governo diga... Ninguém cumpre. E aí, o que é que o americano faz? Essa é uma dúvida, posso lhe garantir hoje, é uma dúvida dos departamentos jurídicos de todas as instituições financeiras do Brasil, Paulo. Não existe ninguém com esse parecer pronto até agora, tá certo? Estão fazendo consultas. Isso. Eu vi, a lei né? foi aplicada, existe a sanção. Com qualquer instituição que tenha relação com os Estados Unidos, se a OFAC diz, né, interrompa a relação, a rigor, para impedir sanções a estas empresas nos Estados Unidos, essas regras têm que ser cumpridas no estrangeiro, né? fora dos Estados Unidos. É possível, na verdade, eu acho inclusive provável que se isto escalar... se chegar a esse ponto... Para a OFAC dizer, cumpra a norma agora, se isso escalar, é essa a decisão que nós vamos ter no Brasil. Nós vamos ter decisões superiores, sejam administrativas do Poder Executivo, sejam do próprio Judiciário, para dizer, está no território nacional, você cumpre a lei do Brasil, não há sanção nenhuma ao ministro Alexandre de Moraes aqui. Neste caso... Se isso escalar a esse ponto, e eu não acredito que essa escala chegue até aí, a empresa que se recuse a interromper esse serviço no Brasil, ela poderá ser sancionada nos Estados Unidos. Então, e aí, como o sistema bancário passa pelo americano, né? SWIFT, essas coisas todas... bandeiras de cartão de crédito, SWIFT, né? Aí a instituição bancária poderia ser prejudicada. Pode nos Estados Unidos. Né? Então, assim, nenhuma sanção física nem pessoal vai ser aplicado a ninguém no Brasil, nem ao ministro Alexandre de Moraes, nem a ninguém. As sanções financeiras, elas podem acontecer, né? E aí também, talvez o exagero do outro lado, isso significa a morte financeira do indivíduo. Não é bem assim. Ninguém sancionado pela lei de Magnitsky morreu financeiramente. É bem verdade que os primeiros sancionados, os sancionados de 2016 até aqui, já eram pessoas que viviam de alguma forma em algum grau de clandestinidade, concorda? Era um terrorista, era uma pessoa ligada com atividades, né, obscuras. Sempre no Caixa 2. Esse sujeito já vivia no Caixa 2. Então, dizer que impede a vida financeira não é verdade. Agora, uma coisa é você já viver na obscuridade. Outra coisa é você ser um cidadão comum e ter aquele seu dia a dia, né, assim, incomodado terrivelmente por uma sanção financeira. Então, nem tanto, nem tão pouco. Tem esse conhecimento de alguém que tenha sido alcançado por essa lei em algum país e que um dia essa sanção tenha sido suspensa ou não? Eu acho que essas sanções ainda não foram suspensas. Existe um rito para essa sanção ser suspensa, né? Mas não é uma coisa fácil, parece. Não, e não vai acontecer no caso do Brasil, porque ela impõe, primeiro, o reconhecimento da sanção e depois que você reconhece os Estados Unidos como instância de defesa. É verdade. Né? Isso não vai acontecer. Né? Ninguém aqui no Brasil sancionado neste rito, né? Autoridades públicas brasileiras sancionadas por essa lei não vão aos Estados Unidos apresentar defesa. Isso não vai acontecer. O próprio ministro já disse isso, né? Porque a AGU queria, né? Isso, apresentar uma defesa lá, né? Agora, nem o governo de Trump é eterno lá, nem o de Lula é aqui. Isso, com o tempo, né? A gente até falava que as coisas mudam muito rápido. Verdade. E a suspensão do visto? Para ministros e disseram que para familiares também, isso deixa o pessoal triste. A gente viu no semblante, assim, por exemplo, do ministro presidente do Supremo,
Luiz Sim. Roberto Barroso, que ele é professor, tem convênios lá nos Estados Unidos, gosta de viajar, parece que de alguma forma machuca. Aquilo certamente, né? Ele é desde antes, né, de ser ministro, quando era um colega professor aqui da UERJ, é uma pessoa que vive muito a vida acadêmica internacionalmente, tem pretensões intelectuais, inclusive para fora do Supremo, que são muito legítimas, né? Aquilo certamente atinge. Ele, nesse momento, imagino que esteja dividido entre a defesa institucional, né, do Supremo Tribunal Federal, mas isso, inclusive, porque ele tem também essa convivência internacional, deve magoar. Agora, Paulo, nessa demora, nessa mudança das coisas, né, nós estamos organizando agora, para final de setembro, outubro, se tudo correr bem, uma missão institucional da UEPB, na China. Eu sou coordenador de Relações Internacionais, a professora Célia tem compromissos em relação a investimentos, a reitora da UEPB tem investimentos chineses na UEPB, e a gente está organizando essa missão. E nessa conversa eu tenho conversado tanto com colegas acadêmicos quanto colegas de comércio, porque a missão é para ser multidisciplinar, né? E aí eu pergunto, olha, essa relação com os Estados Unidos tem impedido alguma coisa, tem afetado alguma coisa? E os diretores em nível C, né, lá em cima, eles dizem, olha, o governo de Trump dura 1000 dias. Pois é. Não é a primeira vez, e 1000 dias a gente aguenta, né? Eu costumo dizer isso também às pessoas. Olha, nem o governo de Lula aqui é eterno, nem o de Trump, né? Uma hora acaba. Exato. Pode ser que entre um republicano até pior do que ele, mas pode entrar um democrata, né? Também. Mas me chamou a atenção os chineses, inclusive, estarem contando a quantidade de dias e dispostos a esperar esses dias para ver o que acontece depois. Pois bem, e o futuro do Brasil com os Estados Unidos? Os prejuízos aqui aos exportadores, desemprego, essa coisa toda, é outro ponto a se ponderar também. Sim, né? porque esses efeitos já começaram a ser sentidos essa semana, né? Pior, talvez, do que a sanção é a incerteza, Paulo. Porque no anúncio da sanção, nós já vimos que alguns setores tiveram seus contratos suspensos. Nem quer comprar quem acha que o produto não chega, e aí não pode vender quem não consegue entregar, né? Então, assim, a incerteza é muito ruim. Em médio e longo prazo, nós precisamos resolver essa situação. Esse comércio exterior precisa ser restabelecido. Lamentavelmente, a Organização Mundial do Comércio hoje não tem mais a mesma ascendência, né, sobre os países que tinham. Deveria ser, inclusive, o ponto multilateral de convergência. Mediador agora, né? Era o mediador natural disso. Aliás, o Brasil até procurou a Organização Mundial do Comércio. Mais uma administração como a do presidente Trump, que já se retirou de alguns acordos internacionais que não são favoráveis, né, a ele, que acabou de se retirar do Unicef, não está parecendo que vai ceder, né, a alguma recomendação, por mais força jurídica que tenha, da Organização Mundial do Comércio. A longo prazo, essa relação estará restabelecida, eu não tenho a menor dúvida. Infelizmente, até lá, ela terá prejudicado bastante, né, brasileiros, produtores, exportadores e certamente a população na ponta também, que vai sofrer pressão inflacionária com esse conflito. Para a gente fechar, Lula deveria fazer uma ligação para Donald Trump agora ou não? Essa ligação vai acontecer, né? Essa ligação em algum momento vai acontecer, eles vão conversar, mas infelizmente a gente nesse momento não tem como saber quando, né? Continua ensinando, Cláudio? Nunca tem sala de aula. 36 anos de sala de aula, olha aí. 21 na UEPB, e se sair agora eu saio contrariado. Obrigado, doutor Cláudio, por ter vindo ao programa, viu? Muito obrigado, Paulo. Pelas explicações. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades para todos e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.